Olá pessoal, hoje vamos falar sobre eclipses e fases da Lua. Nosso objetivo hoje será falarmos sobre o eclipse do Sol, da Lua e a influência da Lua sobre o nosso planeta. Bem, mas afinal de contas, o que será um eclipse? A palavra eclipse vem do grego eclipses e significa desaparecimento. Na astronomia, ela significa o escurecimento temporário, ou parcial ou total de um astro por causa de outro astro que fica entre eles. Então, em um eclipse sempre haverá um alinhamento entre três astros. O primeiro registro de um eclipse está na Bíblia, no livro de Josué, capítulo 10, versículo de 12 a 13. Convido você a consultar esse trecho. No Brasil, o eclipse solar acontecido em 1919, no município de Sobral, no Ceará, conseguiu confirmar a teoria da relatividade de Einstein, onde um corpo celeste, um astro que estivesse com a gravidade muito elevada, um astro que possuísse uma gravidade bastante elevada, como o Sol, conseguiria desviar a linha reta da luz, conseguiria curvar um raio de luz. E isso foi provado em um eclipse em 1919, registrado no Ceará. Mas o primeiro eclipse que falaremos será o eclipse solar. Como acontece o eclipse solar? O eclipse solar ocorre quando há o alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra. Lembra disso, tá? O eclipse solar ocorre no alinhamento entre o Sol, a Lua no meio e a Terra. E esse eclipse ele pode ser um eclipse total, parcial ou anular, às vezes chamado também de anelar. Isso vai depender da região do planeta onde você está. O Sol, a luz do Sol, quando bate na Lua, produz uma sombra. E essa sombra pode apagar o Sol quase que totalmente, deixando ele apenas com um anel brilhoso ao seu redor. Ou então cobrir o Sol parcialmente. Essa região em que você verá o Sol totalmente coberto chama-se a região de sombra. Essa região onde você enxergará somente uma cobertura parcial do Sol chama-se região de penumbra. É uma região que a sombra não ocorre totalmente, é uma região de uma sombra menos escura. A partir de então, queria mostrar a vocês quando ocorrerão os próximos eclipses solares. Aqui no nosso planeta, né, haverá nesse mês um eclipse no dia 10 de junho, acho que amanhã, às 7 horas e 41 minutos. E o outro haverá no dia 4 de dezembro. Já no Brasil, o eclipse total do Sol só poderá ser visto em 12 de agosto de 2045. Já imaginou qual será a sua idade quando você estiver em 2045? Calcula aí, tá certo? E anota também para não esquecer. Seu compromisso para 2045. Mas também haverá outros eclipses. Entre 2022 e 2028, ocorrerão 14 eclipses solares. Geralmente em cada ano ocorrem 2 eclipses solares e 2 eclipses lunares. Então, olha só, em 30 de abril de 2022 já haverá um eclipse, em outubro, em abril, em outubro, abril, cada ano haverá também. Nessa tabelinha aí, os eclipses que haverão entre 2022 e 2028. Agora eu vou falar sobre os eclipses lunares. Os eclipses lunares ocorrem com mais frequência do que os eclipses solares. Mas são tão bonitos quantos, certo? O eclipse lunar ocorreu até mês passado, muito bonito. E ele ocorre da seguinte maneira. Ocorre com o alinhamento do Sol, da Terra e da Lua. O eclipse lunar ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. Então a Terra que fica no meio, entre o Sol e a Lua. Portanto, a Terra é que fará sombra sobre a Lua. Se essa sombra for total, então será um eclipse lunar total, também chamado de lua de sangue. Se esta sombra for parcial, na região de penumbra, será um eclipse solar penumbral. Se for na região de sombra, também chamado de região de umbra,
na região de penumbra, quando será um eclipse penumbral ou parcial. Portanto, o mais interessante é você lembrar do seguinte: no eclipse lunar ocorre um alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua. Outra coisa interessante com a Lua são sobre os movimentos que ela realiza sobre a Terra. Curiosamente, a Lua ela está a 384 mil quilômetros de distância da Terra e ela possui 1/4 do tamanho do nosso planeta. E ela realiza 3 movimentos. O primeiro movimento que a Lua realiza é o chamado movimento de translação, em que ela realiza esse movimento em volta do Sol juntamente com a Terra. E tem duração de 365 dias, ou 1 ano. O outro movimento que a Lua realiza é o movimento de rotação, ou seja, um movimento que ela realiza em torno de si mesma, que dura aproximadamente 28 dias. O seguinte movimento que a Lua realiza é o movimento de revolução, que é o movimento que a Lua realiza ao redor da Terra, que tem duração em torno de 28 dias. Esse movimento de revolução é o que é o responsável pelas fases da Lua. E as fases da Lua, como já sabemos, são as fases minguante, cheia, nova e quarto crescente. Cada fase da Lua vai depender de como o observador observa a Lua naquele momento no planeta. Como a Lua faz o seu movimento de revolução em torno do planeta, a cada 7 dias veremos a Lua em um local diferente do planeta. Portanto, quando a Lua estiver em uma posição oposta ao Sol, nós veremos a parte da Lua mais clara, será a Lua cheia, porque veremos a luz do Sol brilhando pela superfície da Lua. Quando a Lua estiver no seu quarto minguante, só veremos um trecho da Lua iluminado e o outro trecho escurecido. Quando a Lua estiver em uma posição entre nós e o Sol, somente veremos uma pequena parte da Lua iluminada, chama-se a Lua Nova. Quando a Lua estiver do outro lado da Terra, a partir de então poderemos ver a parte clara da Lua, a parte iluminada da Lua aumentando, até chegar à fase cheia. Essa fase iluminada que vai crescendo é chamada de quarto crescente ou lua crescente. Cada fase dessa dura cerca de 7 dias, 7 dias e meio, que ao seu total dá os seus 28 dias. Um outro fato bastante interessante sobre a Lua são as superluas. Em 2011 tivemos uma superlua, uma das maiores superluas vistas até hoje, e também nesse ano tivemos uma mini-lua. Esse aumento da superlua ou mini-lua varia da proximidade em que a Lua fica do nosso planeta. Quando ela se aproxima alguns quilômetros de nós, nós podemos vê-la maior, a superlua. Quando ela se afasta um pouco, já a vemos menor. Dessa forma, a Lua também influencia em diversos fatores do nosso dia a dia. Um deles é sobre sua influência sobre as marés. Saber ou não que a maré vai influenciar no seu dia a dia é bastante importante para profissionais como os pescadores. Os pescadores, quando saem para pescar, eles procuram os horários em que a maré está mais baixa, porque há uma maior facilidade de se encontrar os peixes. Então, os pescadores observam o horário em que a maré está alta e baixa e saem para pescar. A maré ela fica baixa em 2 horários do dia e alta também em 2 horários do mesmo dia. E por que acontece isso? Porque a maré sobe e desce. Quando como a Lua está próxima à Terra, o seu campo gravitacional, a sua gravidade, a gravidade da Lua, ela exerce uma atração sobre os nossos oceanos. Então ela puxa um pouco da água dos oceanos para ela. Por outro lado, o Sol também exerce uma atração sobre a Terra e também puxa um pouco das águas do oceano para ele. No entanto, a atração da Lua é maior por sua proximidade do que a atração ocasionada pelo Sol.
Então acontece que os dois polos do planeta, a água, a maré, se eleva. A partir de então, sempre que a Lua está mais próxima da Terra, essa maré está alta. Quando ela se afasta um pouco, a maré baixa. Agora, se você parar para pensar, você vai acabar pensando parado. E para pensar ainda mais no que a gente aprendeu, vamos fazer uns exercícios, tá bem? Então, olha só. Com relação aos eclipses solares e lunares, analise as afirmativas e marque V para verdadeiro e F para as falsas. Observe a seguinte afirmativa. O eclipse solar ocorre quando o Sol fica entre a Terra e a Lua, V ou F. O eclipse solar ocorre quando o Sol fica entre a Terra e a Lua. Essa é uma afirmação falsa. Ou seja, o eclipse solar ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Imagina só, se o Sol ficar entre a Terra e a Lua, a gente nem vai ver a Lua, coitada, lá do outro lado. Então, o eclipse solar ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Seguinte frase. Só existem eclipses lunares parciais. Essa é fácil, não é? Nós já sabemos que existem eclipses totais e penumbrais também. Então, essa é falsa. Na seguinte. No eclipse lunar, a Terra fica entre a Lua e o Sol. No eclipse lunar, a Terra fica entre a Lua e o Sol. Essa é uma afirmativa verdadeira. Isso mesmo. É o seguinte. Durante o eclipse solar, não se pode olhar diretamente para o Sol, pois isso pode ocasionar problemas na visão. Isso é correto? Exatamente, é correto, gente. Em um eclipse solar, devemos usar óculos de proteção, porque ainda assim os raios ultravioleta prejudicam a nossa visão se olharmos para o eclipse diretamente com os nossos olhos, sem nenhuma lente de proteção. Além disso, a lente de proteção facilita a visualização do halo luminoso do Sol. Próxima questão é a seguinte. A alternativa correta é a B. Na próxima questão, temos o seguinte. Sobre os movimentos da Lua, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira e veja a sequência correta. Vamos lá. Em primeiro parêntese temos movimento que a Lua realiza ao redor do Sol. Qual o nome desse movimento? É rotação, revolução ou translação? Em seguida, movimento que a Lua realiza ao redor da Terra. Será rotação, revolução ou translação? O movimento que a Lua realiza ao redor do seu próprio eixo. Qual será, gente? Vamos lá. O movimento que a Lua realiza ao redor do Sol é o movimento de translação, junto com a Terra. O movimento que a Lua realiza ao redor da Terra é o movimento de revolução. E o movimento que a Lua realiza ao redor do seu próprio eixo é o movimento de rotação. E a correta será a letra B. Na questão seguinte, a sequência correta das fases da Lua na figura abaixo são, olha só, eu tenho 4 luas em fases diferentes. Então, qual será a fase da Lua que representa a figura 1? A fase da Lua na figura 2, na 3 e na 4. Vejamos o seguinte. Observe o quanto a parte luminosa da Lua pode ir crescendo e em seguida minguando. Então a dica é essa, ó. A fase luminosa vai crescendo, depois minguando. Ela é crescente, fica cheia, depois minguante. Ou seja, o número 1 é a fase crescente, o 2 é a Lua cheia, o 3 é a fase minguante e a 4 é a Lua nova. Então, a alternativa correta é a letra D. Agora, esquece esse nome, essa palavrinha fenômenos químicos, tá bem? Olha só a quarta questão. O Sol e a Lua têm grande influência nas marés.
mas a da Lua é maior porque está muito mais próxima da Terra. Então, as duas fases que causam as marés mais altas são... Então, imagina essa figura aí. Eu tenho duas fases da Lua. A Lua está mais distante do Sol, outra está bem próxima do Sol. Em qual dessas fases será que ela faz influência nas marés? Então, vamos lá. Se a Lua está do outro lado, do outro lado da Terra, ou seja, a Terra está entre a Lua e o Sol, eu verei a Lua de uma forma bastante iluminada, pois o Sol estará iluminando totalmente uma face dela. Essa é a fase da Lua cheia. Quando a Lua estiver do outro lado, iluminando a parte de trás da Lua, a face que está voltada para mim estará mais escura. Então, estará com a fase nova. Ou seja, as fases da Lua que mais influenciam as marés são as fases de Lua cheia e de Lua nova. A letra D. Então, gente, Tiririca costuma dizer que jamais esquecerei das coisas que me lembro. Mas diga a você, o conhecimento que você aprende, que você não aplica, não relaciona com outras coisas do seu dia a dia, você vai acabar esquecendo. Por isso, pratica o que você aprende, procura olhar para o céu e lembrar das fases da Lua. Quando olhar para a Lua, lembra do professor George que te falou as fases da Lua hoje. Então, lembra do seu professor da escola que já te explicou isso também. Então, sempre tenta relacionar o que você aprende aqui nas nossas aulas com o seu cotidiano, pois isso vai te fazer jamais esquecer do que você aprendeu de fato, ok? Então, gente, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!